A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos. Vamos examinar aqui a opinião de uma pessoa respeitável, com um profundo conhecimento bíblico, e cujo objetivo é uma opinião imparcial, não é? É uma opinião imparcial a respeito da congregação. Vamos ver. O Evangelho. Como a maioria das pessoinhas hoje em dia, eu digo, faço a ressalva, hoje em dia, dessa igreja estão totalmente alienadas da palavra. No passado, eu ainda conheci essa igreja há 40 anos atrás, fechada, mas sincera. Ela era fechada, impermeável, impenetrável para quem quer que viesse de fora, a não ser que se convertesse a eles. Mas eles eram sinceros na ignorância deles. Eram honestamente crentes no que entendiam com tanta limitação. Mas depois eles foram ficando casca grossa, hipócritas. Os líderes do lugar, os presbíteros, os anciãos foram se tornando figuras importantes, ricas, poderosas. Lá era para ninguém ser superior a ninguém, mas criou-se um cardinalato poderoso. E aí as hipocrisias foram graçando, jogos de interesses politicários. Hoje em dia é uma denominação enorme, de 4, 5, 6 milhões de membros no Brasil, quase ninguém a conhece, mas ela adoeceu geral. Foi ficando cada vez mais legalista, cada vez mais hipócrita, cada vez mais incoerente, porque fora daquele ambiente a moçada está soltando a franga. Existe gente lá dentro que continua, uns por sinceridade, outros por perseverança religiosa, mas o espírito que um dia esteve presente neles, mesmo quando eram ignorantes, mas eram zelosos e sinceros, já não está, já se foi, ficou só carne. Então ele vai apresentando a esposa o Evangelho. Eu peguei esse livro para dizer, compre para ela agora no Natal. É muito simples, e leiam em voz alta, está cheio de referências bíblicas. Vá lendo com ela, vá lendo, ela vai entender. Quando o Evangelho entrar nela, tudo vai ficar simples. E aí ela mesma vai ajudar você a ir acalmando a sogra. No início vocês vão ter hostilidade, mas se vocês forem coerentes, mansos, pacíficos e sérios na nova consciência, vocês vão devagar, constrangendo o coração deles a reverência para com vocês, e depois vão conquistando-os com muito carinho e com muito amor. Mas faça assim com a sua esposa agora, tá bom, companheiro? Pois é, cara, estou te escrevendo, esperando um conselho seu. Eu sou da CCB 400, mas há algum tempo venho assistindo o seu programa e lendo a Bíblia com a chave hermenêutica de interpretação que é Jesus. Amém. A CCB é muito legalista e já não aguento mais essas doutrinas fanáticas. Não dá. A pior doutrina herética. Tem muita gente sincera e pura lá dentro. Lá na CCB? Muito. Mas não aguentam muito tempo. E eu já conheci gente que ficou tão diferente de como eles foram se tornando, e depois do tempo essas pessoas foram começando a ser marginalizadas, porque mantinham aquela simplicidade original 90 anos atrás. Elas ficaram obsoletas, cara. Foram atropeladas pelos irmãos espertalhões, porque na CCB eles continuam a se sentir superiores a todos os demais crentes, em tudo, especialmente porque essa avidez explícita por dinheiro e pedidos de dinheiro lá não é uma coisa não tá rolando que isso, aconteça. E até não tem a figura do oficial pastoral remunerado. Todo pastor na CCB, que eles nem chamam de pastor, mas de ancião,
ou de irmão ancião mais velho, geralmente é empresário, comerciante, funcionário público, advogado, ele tem que se sustentar. Então a ênfase não é em tragam para cá. Tem um monte de restrições até em relação a isso. Vamos saber disso. O problema não é esse. O problema é a fiscalização, é o Big Brother, do controle que se tenta exercer e da grande hipocrisia que graçou nesse meio. Tomou conta geral. Eu conheço gente que ali dentro daquele esquema são perfeitos. Do lado de fora, cara, todo mundo prostituído ainda. Você sabe que eu não estou exagerando em nada, não exagero. Eu sei. Sei. E aí? A pior doutrina herética que é pregada lá é a doutrina do pecado para a morte, entre aspas. Coisa que eu acho absurda. Eu penso em sair essa frase. Embora a alusão ao pecado para a morte seja bíblica, esteja na primeira epístola de João, capítulo 5, 4, 5, qualquer um que ler vai chegar lá. E a grande heresia da história do pecado para a morte na congregação é que eles designam o pecado e quem o praticou. Você entendeu? E no livro, no Evangelho de João, se você vira o seu irmão pecar para a morte, é uma coisa do coração, não é da congregação, é do coração. Você está vendo o seu irmão andar mesmo num caminho obstinado de morte? Ele diz, por isso eu nem digo que rogue. Mas se você vê que o cara está apenas caminhando num caminho de equívoco, de erro, de tropeções, de pecados, mas não há nenhuma deliberação diabólica de ser contra o próximo, nem contra os outros, ore por ele, e o Senhor perdoará o seu pecado, o pecado dele, independentemente do cara ter tomado consciência disso ou não. Você veja a graça de oração, de amor, que cobre multidão de pecados. É um princípio extravagante do Novo Testamento, que diz, olha, se você que é mau, consegue perdoar pecados do seu irmão, que você vê que está pecando, mas não é a deliberação diabólica dele contra a vida nem contra o próximo, mas você que é todo mal, tem essa compaixão de exercer esse tipo de misericórdia, de perdão para com o seu irmão, é claro que o Pai Celeste se antecipou nisso, é claro que você só teve essa vontade, essa disposição, esse interesse de chegar com esse perdão, porque você já estava engravidado da graça de Deus, antes até de perceber o que você percebeu. Então esse é o espírito do Novo Testamento. Não é para você identificar e sair dividindo, separando o joio do trigo. Esse aqui pecou para a morte, esse aqui não, esse aqui para a morte, esse aqui não. Eu discerno para uma questão de colocar a minha oração em cima daquilo ali com uma esperança transformadora ou não. O que interessante é o realismo do Novo Testamento. É Paulo, por exemplo, dizer, como sabes, ó mulher, se converterás do teu marido? Ou não, né? Pode não converter. Ou não. Ali em João tão deliberadamente peca para a morte que por isso eu nem digo que você invista seu tempo, sua esperança, deixe na mão de Deus. Não gaste o seu coração com expectativas fantasiosas acerca da conversão de Hitler. Sim. Deixa, isso é um problema de Deus. Agora esse outro, que você vê que não peca para a morte, peca os pecados da burrice, da ignorância, da estupidez, os pecados do tesão, os pecados da fome, os pecados da miséria ou da carência, rogue por eles, e o Pai perdoará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados, porque o amor cobre multidão de pecados. Se eu que sou mau tenho essa bondade compassiva, quanto mais meu Pai Celeste. Essa é a prerrogativa que se está dando de ligar alguma coisa na terra em favor dos outros. Ligar e desligar é sempre em favor, nunca é contra. Não é recebi poder para desligar alguém. Eu recebi poder para desligar pessoas do mal, mas não para desligá-las de
qualquer que seja a possibilidade de destino eterno. Deus não transferiu essa prerrogativa para ninguém. Ele até me dá a graça de desligar do mal e de ligar no bem. Mas tudo depende de um determinado estágio no qual o indivíduo esteja. Há pessoas que estão absolutamente para além de qualquer recurso humano. A gente tem simplesmente que, na nossa impotência, dizer: está nas tuas mãos, Senhor. Eu oro pedindo que a tua justiça, graça e misericórdia se manifeste em favor da gente, mas eu, humanamente falando, não sei nem pelo que pedir, e estou colocando isso diante de ti, tu sabes. Agora, por esses outros eu rogo, porque eu vejo que são filhos da ignorância. Rapidamente, a paz de Jesus esteja contigo, Caio. Estou muito mal. Soube início da CCB. Já há alguns anos conheci o Evangelho, graças dou a Deus por ter pregado só o Evangelho na igreja que atendo. Mas você sabe como funcionam essas hierarquias institucionais, né? Mesmo na CCB que diz que não tem hierarquia, mas os irmãos, debaixo do Espírito Santo, debaixo dos caracóis. mas é só de Arábia. Tem os irmãos mais velhos e os irmãos mais novos. Os irmãos mais ricos e os irmãos mais pobres. Tem os mais os irmãos políticos e os irmãos sincerinhos. Aí imagina quem manda em quem. Aí ele disse: tem gente acima de mim. É claro que tem. Pois bem, recebemos visita de um irmão acima de mim na hierarquia da instituição. Caio, parece que todo o trabalho de um ano se desmoronou, sabe? Pregou sobre revelação para a igreja. Não falou do nome de Jesus nem uma vez, apesar de ter falado de Deus várias vezes. E o povo, enfim, se emocionou. Até em línguas estranhas falaram, informação. O cara ali com inglês, aliando os inglês, Louva Teixeira, Glenzas. Enfim, aí o povo está querendo lavar a boa mesmo. Depois, em particular, disse ao irmão que o evangelho me bastava. Ele ainda me aconselhou, Caio. O evangelho é a base, mas depois tem a revelação. O irmão tem que buscar a revelação. Isso aí é com o pessoal briga dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, e que os católicos estão todos perdidos, porque dizem que além de que a Bíblia é católica, porque os livros apócrifos já corrompem a Bíblia católica nessa visão. Segundo o caso, os católicos também dizem que além da Bíblia tem a tradição da igreja. Está sob seu. Ora, veja se o protestantismo, o pentecostalismo, o neopentecostalismo, a congregação cristã do Brasil, que é uma espécie de pentecostalismo calvinista, originalmente falando, depois virou muitas coisas, mas originalmente assim. Então, veja se não são católicos no que diz respeito ao fato que, na prática, assim como a Igreja Católica tem a Bíblia e a tradição da Igreja, eles têm o Evangelho na base. Eles têm a revelação. Só tem um negócio. A tradição católica é menos problemática, porque ela, para ela ser aprovada e virar uma espécie de cânone para obediência religiosa, leva décadas, um século, para algo virar um cânone. Na igreja, a congregação cristã, numa revelação, qualquer maluco pode chegar, fechar o olho e mandar, e já é um cânone na hora, para aquela hora, para aquele povo. Em equivalência com a palavra de Deus. O pessoal entrando colocando esse cânone oral, que chega como uma revelação profética, que tem a ver com a subjetividade de tudo maluco. E aí o que o Evangelho diz, o que Jesus disse, já está de cara relativizado, e ninguém vai nem pensar
sobre se aquilo tem a ver ou não tem a ver com o Evangelho, porque também já foram doutrinados para a seguinte consideração: o mero pensar e comparar o que o profeta está dizendo com o que Jesus ensinou já é pecado meu contra o profeta. Porque é isso. Então, se anula na mesma hora a comparação com o Evangelho, e já que o profeta está babando assim, sinceramente, em nome de Deus, não está fingindo algo que me... Já me acostumei a dizer amém para o céu, não quero nem saber se o que ele diz confere ou não com a Escritura. Erra essa oração. Então, se eu estou ouvindo o Evangelho e aprendendo outra coisa, não importa. Na hora que chega uma subjetividade revelacionista do Evangelho na sua objetividade e verdade absoluta, confirmada por Jesus, é deixado de lado e na mesma hora prevalece o que chegou na subjetividade no momento. Não dá para quem tem esse tipo de percepção espiritual, quem entende a vida com essa categoria interpretativa, com essa categoria hermenêutica, quem percebe a vida assim não pode ser discípulo de Jesus. Não dá. É impossível. Porque você vai ter sempre dois segundos: o Evangelho e a revelação. Não podeis servir ao Evangelho e a qualquer revelação. Qualquer revelação tem que estar a serviço do Evangelho. Isso é revelação. Se não for coerente com o Evangelho, é mentira. Ainda que seja dita babantemente por alguém que transfere purpurina em nome do Espírito Santo. É mentira. Não se pode servir ao Evangelho e à revelação. O Evangelho qualquer outra coisa. Ou é Jesus a pedra da esquina, o Evangelho a pedra da esquina. Tudo mais é outra coisa, ou não tem Jesus. Não tem Evangelho. Não tem discipulado. Não tem Cristo. Na sua vida. Tem religião, tem cristianismo, tem a passatez psicológica, tem a carnalidade carismática, pentecostal, tem a cultura dessa falsa espiritualidade, mas não tem Jesus, não tem o amor de Deus, nada. Desculpe, amigos, não dá mais para dizer outra coisa, não dá para servir o Evangelho e as revelações. Escolham aquilo que vocês querem ser.